dia a todos que assistem o culto nesta manhã de Páscoa. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 6:9. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Nesta certeza, queremos ouvir o primeiro hino do nosso culto de hoje, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Queremos chegar também nesta manhã de Páscoa, deste dia onde lembramos a ressurreição de Jesus. Precisamos também chegar diante dele e fazer a nossa confissão de pecados a Deus, porque se não fôssemos seres humanos pecadores, Jesus não teria que ter passado por tudo o que ele passou para nos salvar. Oremos. Santo Deus e Pai, chegamos diante de Ti e Te confessamos os nossos pecados e transgressões. E Te pedimos, compadece-te de nós, sê misericordioso conosco. Tu revelaste o Teu amor na morte e ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Te suplicamos, perdoa a nossa culpa, dá-nos o Teu Santo Espírito, para que recebamos em alegria aquilo que Tu nos dás por meio de Teu Filho. É em nome dele que nós oramos. Amém.
e recebemos pelo Filho de Deus Jesus Cristo o perdão dos pecados. Vida eterna, salvação. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E este perdão anuncio a você que se arrepende, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Deus da vida, Tu que tiraste o poder da morte ao ressuscitar Teu Filho Jesus, concede que tenhamos firmeza de fé, para podermos ver mais do que apenas um túmulo vazio, para podermos crer além da nossa razão, e assim podermos crer na ressurreição de Jesus e testemunhar: Cristo vive. Amém. Ouçamos o hino Cristo está vivo. Aleluia. Cristo está vivo, aleluia, rejubilemos, aleluia, Ele em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou, rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor, Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Cristo está vivo, aleluia, rejubilemos, aleluia, Ele em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou, rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor, Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Ouvir a leitura bíblica do texto que serve de base para a nossa reflexão neste dia de hoje. Como não poderia deixar de ser, o texto que iremos ler é o da ressurreição de Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Até aqui estas palavras do Evangelho de Mateus, que nos relata a ressurreição de Jesus. E felizes somos nós, se ouvimos a palavra de Deus, aguardamos em nosso coração e nela acreditamos. Amém. Nós queremos ouvir
o hino Hoje Eu Estou Muito Alegre. Hoje eu estou muito alegre, hoje alegre estou. O meu Senhor ressurgiu, da morte ressuscitou. Aquele túmulo frio não pôde o Cristo reter. Ele saiu para a vida, quero gente viver. Hoje estou tão contente, hoje eu quero cantar. Ressurreição e vida que Jesus Cristo quer dar. Hoje eu estou muito alegre, hoje alegre estou. O meu Senhor ressurgiu, da morte ressuscitou. Irmãos em Cristo, algo que jamais um ser humano acreditou que de fato poderia acontecer é aquilo que ocorreu naquele domingo pela manhã. Como ouvimos no relato de Mateus, um homem volta à vida depois de estar 2 dias sepultado. E não se trata de um caso de catalepsia, conhecido entre nós como morte aparente ou falsa morte. A catalepsia é conhecida pela medicina. Veja, não é o caso de catalepsia porque Jesus foi barbaramente torturado por toda uma noite, foi crucificado e sobre a cruz morreu porque seu corpo não suportou a tortura sofrida pelo processo de crucificação. Um homem que morre nestas condições não tem uma morte aparente e nem sequer pode voltar a viver. Evidentemente, nós conhecemos o relato do Evangelho, a história de Lázaro, que Jesus fez voltar à vida após já estar morto há 4 dias. Mas ali foi Jesus, o Filho de Deus, que realizou o milagre. Jesus quem ordenou a abertura da sepultura e ordenou que Lázaro saísse dela. No caso da morte de Jesus, ele próprio havia sido morto e não havia no mundo todo alguém com poder para poder levantar uma pessoa da sepultura e fazê-lo voltar à vida. E quando isto era considerado impossível, nós vamos olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo 11. E ali está escrito que os discípulos todos, depois que ouviram o relato das mulheres que foram ao túmulo e viram Jesus vivo, não acreditaram nelas. Diz o texto, tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. E o Evangelho de João relata sobre o mais incrédulo de todos os discípulos, Tomé que diz, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei.
Esta incredulidade num fato tão extraordinário, voltar a viver depois de ter morrido e estar sepultado 2 dias, também é realidade para as demais pessoas que viviam na época de Jesus. Se nem sequer os discípulos, as pessoas que conviveram com Jesus dia e noite, por tanto tempo, não acreditaram na sua ressurreição, os outros também não iriam acreditar. Por isso o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 11 a 15, conta que os líderes judeus subornaram os soldados romanos para que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. E este relato do suborno dos guardas termina com a afirmação: eles, recebendo o dinheiro, fizeram o que estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Com a ressurreição de Jesus, o impossível acontece. E é muito difícil acreditar no impossível simplesmente porque é impossível. Mas nós sabemos, para Deus não há impossíveis. Já afirmava o anjo de Deus para Maria, mãe de Jesus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A ressurreição de Jesus não pode ser negada de forma alguma, porque ele aparece aos discípulos em carne e osso. Eles podem tocar em Jesus. E o Evangelho de João, para não deixar nenhuma dúvida da ressurreição dele, relata que Jesus apareceu aos discípulos na beira do mar de Tiberíades e come pão e peixe com eles. Não é um fantasma que está ali, não é uma aparição, não é um fruto da imaginação dos discípulos. Jesus de fato voltou à vida, ele levantou do túmulo, está ali na frente de todos os discípulos, pode ser abraçado, pode comer, pode beber. E este fato é decisivo para a fé cristã. Se Jesus não tivesse levantado da morte, não existiria fé cristã, não haveria igreja, não haveria evangelho sendo pregado nos 4 cantos do mundo. Por isso, também acreditar ou não na ressurreição de Jesus nos torna cristãos ou não. Se você acredita, você é um cristão. Vai frequentar a igreja onde as outras pessoas que acreditam na ressurreição de Jesus se reúnem para celebrar a fé. Se você não acredita na ressurreição de Jesus, você não é um cristão. Não há necessidade de ir à igreja, de orar, de ler a Bíblia. Você segue outro rumo na vida e nem sequer estaria aqui assistindo este vídeo deste culto. A pergunta que nos alcança através dos tempos neste dia de Páscoa é: você crê? Acredita que Jesus levantou de fato dos mortos? Que o sacrifício dele na cruz é suficiente para pagar por seus pecados? Que sua ressurreição é o convite para a eternidade na casa do Pai, no reino de Deus? Tudo Jesus já fez por você, mas a resposta a esta pergunta ele não pode dar por você. Essa resposta deve ser sua.
Você crê ou não crê? Nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Louvai a Deus em alta voz. Você a dizer, como todos os cristãos que creem na face na terra, as palavras do credo apostólico. Aquele que diz o credo apostólico em alta voz, testemunha da sua fé. Aquele que diz o credo apostólico em alta voz é aquele que responde: sim, eu acredito que Jesus levantou dos mortos, que Ele pagou pelos meus pecados e me dá a salvação. Por isso, convido você a, junto comigo, dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para orar. Inclinamos nossa cabeça em respeito a Deus. Eu faço a oração e após a oração convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, diante de Ti nós chegamos com um coração agradecido, com o coração leve, com o coração feliz, porque nós sabemos, Cristo levou a carga do nosso pecado sobre o madeiro, na cruz do Gólgota. Ali Ele nos redimiu, Ele nos aproximou novamente de Ti. E hoje celebramos a ressurreição de Jesus. Que alegria em nosso coração. Jesus Cristo vive, a morte não tem poder sobre Ele, e Ele foi
à frente de nós para o teu lar eterno, onde preparou um lugar para cada um de nós. E assim nós temos a certeza de que quando dermos nosso último suspiro, Ele irá nos receber de braços abertos, nos abraçar em teu reino eterno. Que bom que podemos assim crer, ter esta certeza de fé. É um alívio, é uma paz para o nosso coração. Que firmes nesta fé possamos permanecer. É em nome de teu Filho Jesus Cristo que nós agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E queremos encerrar a nossa celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Cristo vive e nós também. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Enterrado não ficou, aleluia, mas da morte levantou, aleluia. Cristo vive, é Salvador, aleluia, dá-nos todo o seu amor, aleluia. Páscoa lembra toda vez, aleluia, o que Deus em Cristo fez, aleluia. Este é o dia do Senhor, aleluia.